Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Então, estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para atender ao pedido do Matheus. O Matheus alega aqui no canal que ele está iniciando os estudos dele acerca da psicanálise e está muito perdido no que diz respeito à primeira e à segunda tópica de Freud, ou seja, não consegue entender a primeira e a segunda tópica de Freud, qual que é o ponto central de fato, qual que é o núcleo, né, da primeira e da segunda tópica de Freud no que diz respeito ao seu ensino. Então estou vindo aqui para falar sobre isso, né? Quando falamos de uma segunda tópica da psicanálise, estamos falando de um momento em que Freud ele introduziu os conceitos de ego, id e superego. Ele vai introduzir na segunda tópica esses conceitos. E isso significa, isso representa, na verdade, um avanço bem significativo no que diz respeito ao pensamento de Freud. Na teoria psicanalítica como um todo, a gente vai ter aí um avanço significativo a partir dessa segunda tópica de Freud, quando de fato ele introduz o conceito de ego, id e superego. Então, por que essa evolução teórica ela surgiu, né? Ela surgiu devido ao fato de que Freud ele começa a se deparar com diversas demandas, com diversos desafios, né? Ele começa a enfrentar ali complexos fenômenos psíquicos, ele começa a tentar compreender esses complexos fenômenos psíquicos, né, que de fato ele começa a observar em seus pacientes. Então, diante disso, ele começa a sentir uma necessidade de um algo a mais. No início da sua carreira, ele desenvolveu de fato a primeira tópica. Ele desenvolve no início da sua carreira a primeira tópica da psicanálise, que consiste em dividir o aparelho psíquico em três instâncias: consciente, pré-consciente e inconsciente. Estamos aí diante do núcleo, do ponto central da primeira tópica freudiana, né? Ele vai dividir, primeiramente, o aparelho psíquico em três instâncias: consciente, pré-consciente e inconsciente. E aí essa estrutura inicial vai ajudar ele a compreender algumas camadas da psique humana. Entende? Mas o que é que acontece? Após questões mais complexas, profundas, que ele começa a observar ali, conflitos intrapsíquicos, demandas implícitas de fato, que ele começa a observar que estariam ali influenciando o comportamento humano, todas essas observações o leva a perceber que de fato ele precisava demandar de uma expansão, de um refinamento no que diz respeito ao aparelho psíquico. E aí é quando de fato ele sente a necessidade de criar a segunda tópica da psicanálise. E aí essa nova dimensão fora elaborada, né, para que ele pudesse lidar de fato com demandas mais complexas do aparelho psíquico, de um modo mais abrangente de fato, de um modo mais profundo. E aí o que é que acontece? Ele chega de fato a três componentes fundamentais no que diz respeito à segunda tópica. Como eu falei para você, id, ego e superego. Quando falamos do id, falamos do primeiro componente, o primeiro construto aí que vai representar de fato o inconsciente primordial. Estamos diante da fonte das pulsões, estamos diante dos desejos mais básicos e primitivos, estamos diante de um construto que vai levar o ser humano a buscar gratificação imediata. Quando nos deparamos com o ego, estamos diante do segundo construto, né, da personalidade, que aí ele vai agir ali como mediador
um mediador entre as demandas conflitivas que vai se estabelecer entre id e superego. E aí nos deparamos, de fato, com o terceiro construto, que é o superego, aquele que vai internalizar as regras morais, que vai internalizar os padrões sociais, né? Que vai funcionar como a consciência quanto ao senso e quanto à moralidade. Então, o que é que acontece? Quando Freud introduz a questão do id, do ego, do superego, ele está diante de uma estrutura, de fato, mais sofisticada, que dá a ele subsídios, de fato, para analisar e entender o aparelho psíquico de modo, de fato, mais profundo, de modo mais abrangente. Isso permite, de fato, uma compreensão mais profunda dos processos psíquicos, dos mecanismos de defesa, das origens dos conflitos intrapsíquicos, né? E aí, essa segunda tópica, ela surge para, de fato, fornecer um quadro mais completo para a prática clínica. Estamos diante, de fato, de uma premissa que vai auxiliar os psicanalistas a adotar, de fato, questões mais complexas, né? Oferecer uma análise mais eficaz, entende? Então, a segunda tópica da psicanálise de Freud surgiu mesmo dessa necessidade de aprofundar, de expandir, né, suas teorias no que diz respeito a lidar mesmo com os fenômenos psíquicos mais complexos, né, os conflitos intrapsíquicos que os pacientes apresentavam ali. Então, essa introdução do id, ego e superego representa, de fato, um avanço fundamental no que diz respeito à compreensão do aparelho psíquico e continua a ser, de fato, um ponto central aí da teoria psicanalítica até os dias de hoje. Então, entenda, qual que é o ponto central da primeira tópica? Consciente, pré-consciente e inconsciente. Qual que é o ponto central da segunda tópica? Id, ego e superego, tá bom? Bom, é isso, gente. Eis aí mais uma explanação para vocês, né, referente à playlist intitulada Como Caio Responde, tá bom? Bom, aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube você vai encontrar aí informações adicionais. O meio de contato comigo, que é pelo WhatsApp, para quem está em busca de um acompanhamento psicológico. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo, né? Trabalho a partir de um viés essencialmente psicanalítico, sou especialista em neuropsicologia e meus atendimentos há de ser 100% online, portanto eu atendo em todo o Brasil, tá bom? E para além disso, você encontra aí no comentário em destaque meus demais projetos aqui na internet, certo? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.